O sol impiedoso do Quênia castigava a pele clara de Helena Silveira. O suor escorria por sua testa enquanto seus olhos, desorientados, tentavam reconhecer o ambiente ao redor. A savana de Amboseli se estendia infinitamente em todas as direções, a vegetação ressequida balançando com a brisa quente do meio-dia. Suas mãos, trêmulas, apertavam o pequeno Miguel contra o peito. O bebê chorava insistentemente, faminto. "Rafael", ela chamou, sua voz rouca pela falta d'água. "Rafael, onde você está?" Apenas o silêncio da savana respondeu. A cadeira de rodas onde estava sentada afundava levemente na terra seca. A realidade a atingiu como um golpe. Seu marido havia desaparecido com o jipe, abandonando-a ali, sem água, sem comida, sem forma de comunicação. O pânico tomou conta de seu corpo. Helena e Rafael haviam se mudado para o Quênia há 3 anos. Ele, biólogo especializado em fauna africana, recebera uma proposta irrecusável para trabalhar em um projeto de conservação. Ela, antropóloga, vira na mudança a oportunidade de estudar culturas locais. O acidente que a deixara paraplégica acontecera apenas 6 meses após a chegada deles ao continente. Um safari que terminara em tragédia quando o veículo capotara. Rafael sobrevivera ileso. Ela perdera os movimentos das pernas. A gravidez veio como uma surpresa. Um raio de esperança em meio ao processo de adaptação à nova condição. Miguel nascera havia apenas 2 semanas, perfeito e saudável, trazendo nova luz à vida do casal. Ou pelo menos, era o que Helena acreditava. "Por quê, Rafael, por quê?", murmurava enquanto tentava acalmar o filho. As lágrimas misturavam-se ao suor, embaçando sua visão. Foi então que avistou a silhueta se aproximando entre a vegetação. Seu coração acelerou violentamente. Um majestoso leão de juba escura caminhava em sua direção, olhos âmbar fixos nela e na criança. Helena abraçou Miguel com força, fechando os olhos. Sem possibilidade de fuga, só podia esperar o inevitável. Os segundos se arrastaram como horas. Quando finalmente criou coragem para abrir os olhos, Helena encontrou o enorme felino deitado pacificamente a poucos metros dela, observando-a com uma intensidade desconcertante. Não havia agressividade em seu comportamento. Parecia quase protetor. "Isso não é possível", sussurrou para si mesma, confusa com a reação do animal. O leão ergueu-se lentamente, circundou a cadeira de rodas e posicionou-se estrategicamente entre ela e o horizonte aberto, como se montasse guarda. Helena não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas algo em seu instinto dizia que aquele animal não representava perigo. A dezenas de quilômetros dali, na pequena cidade de Quimana, Rafael Silveira estava sendo forçado a entrar em um veículo por 3 homens de aparência intimidadora. Seu rosto demonstrava puro desespero. "Vocês não entendem", implorava em inglês. "Minha esposa e meu filho não podem ficar sozinhos lá fora. Ela está em uma cadeira de rodas." O homem mais velho, com cicatrizes no rosto, respondeu friamente: "Sinto muito, Dr. Silveira, mas você não nos deixou escolha. Nossa operação exige sua expertise, e seus valores morais estavam se tornando inconvenientes. Considere isso uma medida temporária. Coopere conosco e logo estará reunido com sua família." O que ele não revelou a Rafael era que seus homens haviam recebido ordens para simplesmente deixar Helena e o bebê na savana, sem chance de sobrevivência, sem testemunhas que pudessem comprometer o esquema de exploração ilegal de recursos naturais na região protegida de Amboseli. Quando a noite caiu sobre a savana, Helena lutava contra o desespero. Miguel havia adormecido, exausto pelo choro. Ela olhava para as estrelas infinitas no céu africano, tentando encontrar forças onde parecia não haver nenhuma. O leão permanecia próximo, ocasionalmente erguendo a cabeça para farejar o ar. "Vamos sobreviver a isso, Miguel", sussurrou para o filho adormecido. "Mamãe promete." Na escuridão, ela não percebeu que sua camiseta havia subido levemente, revelando uma marca de nascença na lateral de sua barriga, um padrão peculiar que lembrava 2 linhas curvas entrelaçadas como um infinito estilizado. Na cultura local da aldeia de Muangasa,
Aquele símbolo era considerado sagrado, sinal de uma antiga profecia que falava sobre uma estrangeira que viria transformar o destino do povo. Enquanto o céu se enchia de estrelas, Helena adormeceu em sua cadeira, exausta, com o bebê nos braços e o leão aos seus pés, uma improvável aliança formada pela necessidade de sobrevivência em um dos ambientes mais hostis e belos do planeta. A quilômetros dali, no complexo onde Rafael estava sendo mantido, o biólogo brasileiro traçava desesperadamente planos de fuga, sem saber que sua esposa, aquela que ele fora forçado a abandonar, estava prestes a descobrir uma conexão ancestral com a Terra que haviam escolhido para recomeçar suas vidas. O primeiro raio de sol tocou o rosto de Helena, despertando-a de um sono inquieto. Miguel começou a chorar, faminto. A realidade cruel voltou a atingi-la. Estava abandonada na savana, sem recursos, com um bebê recém-nascido, e um leão que, inexplicavelmente, permanecia por perto. Shh, meu amor. Ela tentou acalmar o filho, embora soubesse que palavras doces não alimentariam o pequeno estômago vazio. O leão, que ela decidiu chamar mentalmente de Jabari, corajoso, na língua suaíli que havia começado a aprender, ergueu-se subitamente, alerta. Seus olhos âmbar focaram em algo ao longe. Helena seguiu seu olhar e avistou uma pequena manada de gazelas aproximando-se de uma depressão no terreno. Água. O felino olhou para ela, depois para a direção das gazelas, e começou a caminhar lentamente. Parou após alguns metros e virou-se, como se esperasse que ela o seguisse. Era loucura, pensou Helena. Seguir um predador selvagem, mas a sede era tanta e a necessidade de encontrar água para ela e Miguel tão desesperadora que decidiu arriscar. Mover a cadeira de rodas no terreno irregular da savana exigia um esforço monumental. Seus braços queimavam com o esforço, mas a determinação materna superava a dor física. O leão parecia entender sua dificuldade, mantendo um ritmo lento, ocasionalmente parando e olhando para trás. Após o que pareceu uma eternidade, chegaram a uma pequena depressão onde um filete de água brotava entre as rochas. As gazelas haviam fugido com a aproximação do predador, mas Helena mal notou. A visão da água era como um milagre. Bebeu avidamente. Depois umedeceu os lábios ressequidos de Miguel. O bebê parou de chorar momentaneamente, aliviado pela umidade. Helena observou maravilhada como Jabari bebia calmamente a alguns metros de distância, sem demonstrar qualquer intenção de atacá-la. "Você está nos ajudando, não está?" murmurou, incrédula com sua própria conclusão. Durante aquele primeiro dia, descobriu que podia extrair umidade de certas plantas suculentas que cresciam esparsamente pela região. Seu conhecimento de antropologia incluía fragmentos de informação sobre técnicas de sobrevivência de povos indígenas. Nunca imaginou que precisaria aplicá-los para salvar sua própria vida e a de seu filho. Enquanto isso, na cidade de Quimana, Rafael era forçado a examinar mapas e amostras de solo. O grupo que o mantinha cativo planejava explorar ilegalmente uma rica reserva mineral recentemente descoberta em terras protegidas. Precisavam de sua assinatura em documentos que atestariam falsamente a viabilidade ambiental do projeto. "Pense em sua família, Dr. Silveira", insistia o homem das cicatrizes que se identificava apenas como Grayson. "Coopere, e prometo que faremos o possível para encontrá-los." O que Rafael não sabia era que naquele exato momento, uma equipe de pesquisadores sobrevoava a região de Amboseli em um pequeno avião, monitorando a fauna local. No comando, a doutora Amara Okafor, ecologista respeitada internacionalmente, ajustava sua câmera de longo alcance. "Vamos fazer mais uma passagem pela área sul", ela instruiu o piloto. "Quero documentar o comportamento..." Sua voz sumiu quando captou algo extraordinário através da lente. Uma mulher em cadeira de rodas, com um bebê nos braços, acompanhada por um majestoso leão macho. A imagem era tão surreal que ela duvidou de seus próprios olhos. "Desça mais. Precisamos verificar isso." O pequeno avião reduziu a altitude e a equipe confirmou a cena inacreditável. Havia uma mulher viva, aparentemente protegida por um dos predadores mais perigosos da savana. "Temos que resgatá-la",
declarou Amara, já acionando pelo rádio a equipe de resgate mais próxima. Seja quem for, ela está em perigo extremo. O que nenhum deles compreendia ainda era que Helena havia estabelecido uma conexão inexplicável com o animal, uma comunicação silenciosa baseada na intuição e no instinto de sobrevivência. Quando o sol começou a se pôr no segundo dia, Helena percebeu que Jabari ficara subitamente alerta. O leão rosnava baixo, olhando fixamente para um ponto na vegetação. Segundos depois ela viu. Uma hiena solitária observava-os à distância, provavelmente atraída pelo cheiro do bebê. Jabari posicionou-se entre eles e o novo predador, sua postura claramente defensiva. A hiena recuou lentamente, desaparecendo na savana. Helena sentiu lágrimas de gratidão escorrerem por seu rosto. "Obrigada", sussurrou para o leão, que voltou a deitar-se próximo à cadeira de rodas. Naquela noite, sob o céu estrelado africano, enquanto embalava Miguel, Helena sentiu algo que não esperava, uma estranha paz. Estava perdida na vastidão selvagem, abandonada pelo homem que amava, mas, de alguma forma improvável, protegida pela natureza que ele estudava. A ironia não lhe escapou. "Vamos encontrar nosso caminho de volta, Miguel", prometeu ao filho, que dormia em seus braços. "E quando isso acontecer, descobriremos a verdade sobre seu pai." O que Helena não podia imaginar era que seu destino já havia sido traçado séculos antes, em lendas sussurradas ao redor de fogueiras na pequena aldeia de Muangaza, onde os anciãos falavam sobre a estrangeira marcada, que traria renovação através de sua conexão com o guardião da savana. No amanhecer do terceiro dia, Helena foi despertada pelo som de um motor ao longe. Um helicóptero de resgate aproximava-se, guiado pelas coordenadas fornecidas pela equipe de pesquisadores. A esperança renasceu em seu peito, mas trouxe consigo uma preocupação inesperada. O que aconteceria com Jabari? Quando o helicóptero pousou a uma distância segura, o leão mostrou-se agitado, rosnando para os estranhos que se aproximavam cautelosamente. A equipe de resgate hesitou, intimidada pela presença do predador, que parecia determinado a proteger a mulher e a criança. "Por favor, não o machuquem!" gritou Helena, percebendo a postura defensiva dos resgatadores. "Ele está nos protegendo!" Amara Okafor, que acompanhava a equipe de resgate, observava fascinada o comportamento do animal. Em 2 décadas estudando a fauna africana, jamais testemunhara algo semelhante. "Incrível", murmurou para si mesma. "É como se ele a reconhecesse como parte de seu grupo." Helena, por instinto, colocou a mão sobre a cabeça de Jabari. O leão relaxou visivelmente sob seu toque, permitindo que a equipe se aproximasse com cautela. Foi um resgate tenso, mas bem-sucedido. Enquanto o helicóptero levantava voo, Helena olhou pela janela para a figura majestosa do leão, que permanecia imóvel, observando sua partida. "Vamos levá-la para Muangaza", informou Amara. "É a aldeia mais próxima com condições de recebê-la adequadamente." Helena assentiu, exausta, porém aliviada, sem imaginar que estava prestes a descobrir o verdadeiro propósito de sua provação na savana de Amboseli. Na pequena clínica da aldeia de Muangaza, Helena foi recebida com cuidados urgentes. Miguel, desidratado e enfraquecido, recebeu atenção médica imediata. Enquanto a examinavam, uma das mulheres mais velhas da aldeia notou a marca de nascença em sua barriga. Seus olhos se arregalaram em surpresa e reverência. "Niota", chamou em sua língua nativa. "Venha ver isso." A anciã da aldeia aproximou-se com passos lentos, mas firmes. Quando seus olhos cansados pousaram sobre a marca de Helena, um murmúrio surpreso escapou de seus lábios. "A marca de Azili", disse em inglês, para que Helena compreendesse. "A profecia se cumpre." Helena, confusa e ainda debilitada pela provação, não entendeu o significado daquelas palavras. Mas algo dentro dela reconheceu uma verdade ancestral que transcendia sua compreensão racional. Algo que explicaria a inexplicável proteção do leão e o destino que a aguardava naquela terra que, de alguma forma misteriosa, parecia tê-la escolhido muito antes de ela mesma decidir vir para a África. O sol se punha sobre Muangaza, tingindo o céu de vermelho e dourado. Na savana próxima,
Jabari rugia, anunciando sua presença. E nas sombras de Kimana, Rafael planejava desesperadamente seu escape, determinado a encontrar a família que fora forçado a abandonar, sem saber que Helena estava prestes a descobrir sua verdadeira conexão com a terra africana, uma ligação mais profunda e antiga do que qualquer vínculo humano poderia ser. Na pequena clínica de Mwangaza, Nyota sentou-se ao lado da cama improvisada onde Helena descansava com Miguel. A anciã, cujo rosto marcado pelo tempo refletia a sabedoria de muitas estações, olhava com reverência para a marca de nascença da brasileira. Nossa aldeia esperou por gerações, começou Nyota, em um inglês simples, porém claro. A marca de Asili é sagrada para nosso povo, significa origem na nossa língua. Helena ajeitou-se na cama, intrigada. É apenas uma marca de nascença. Nasci com ela. Nyota sorriu, paciente. Não existem coincidências quando Asili está envolvida. O leão que a protegeu é conhecido entre nós como Jabari, o guardião. Ele aparece apenas quando grandes mudanças estão por vir. A antropóloga em Helena despertou, fascinada pela mitologia local. Jabari foi exatamente como o chamei mentalmente, porque seu espírito reconheceu quem ele é, respondeu a anciã simplesmente. Assim como ele reconheceu a marca. Nas histórias de nossos ancestrais, uma mulher estrangeira com a marca de Asili uniria nosso povo e traria renovação. Helena balançou a cabeça, incrédula. Sou apenas uma antropóloga brasileira que foi abandonada. Sua voz falhou ao lembrar-se de Rafael. Seu caminho para cá não foi acidente, insistiu Nyota. A cadeira em que se senta não é limitação, mas parte de seu propósito. Nas antigas histórias, a mulher marcada chegaria sem poder andar, mas enxergaria mais longe que todos. Miguel começou a chorar, interrompendo a conversa. Helena notou que o bebê parecia febril. Ele precisa de um médico, disse preocupada. Nyota examinou a criança com mãos experientes. Seu filho tem o que chamamos de febre da lua nova. É rara, mas reconheço os sinais. Posso tratá-lo com ervas que crescem nas montanhas durante a estação chuvosa. E quando começa essa estação? O olhar de Nyota tornou-se grave. Tradicionalmente dentro de algumas semanas, mas as chuvas têm se tornado imprevisíveis nos últimos anos. Enquanto isso, em Kimana, Rafael aproveitava um momento de descuido de seus captores para acessar secretamente um computador. Enviou uma mensagem codificada para um antigo colega da universidade que trabalhava para o governo queniano. A mensagem continha informações sobre o esquema de exploração ilegal e sua localização aproximada. Vou encontrá-los, Helena, murmurou para si mesmo, determinado. E vou explicar tudo. O que Rafael não sabia era que sua esposa estava começando a construir uma nova vida. Nos dias que se seguiram, apoiada pela comunidade de Mwangaza, Helena aprendeu sobre as plantas medicinais locais e as técnicas tradicionais de cura. Sua formação acadêmica em antropologia ajudava a absorver rapidamente os conhecimentos compartilhados, especialmente por Nyota, que a tomara sob sua tutela. Sua cadeira de rodas, inicialmente vista como um desafio na infraestrutura simples da aldeia, foi adaptada pelos artesãos locais. Adicionaram rodas mais largas para o terreno irregular e decoraram-na com símbolos tradicionais, transformando-a em algo próximo a um trono móvel. O símbolo aqui representa sabedoria, explicou um dos artesãos, apontando para um intrincado padrão entalhado no braço da cadeira. E este é para proteção. Uma semana após sua chegada, durante uma cerimônia noturna ao redor da fogueira principal da aldeia, Helena foi formalmente apresentada à comunidade. Vestindo trajes tradicionais adaptados por Nyota, ela sentiu-se estranhamente em casa, como se uma parte de sua alma sempre tivesse pertencido àquele lugar. Foi durante essa cerimônia que o inesperado aconteceu. Jabari, o leão guardião, apareceu na borda do círculo de luz projetado pela fogueira. Um murmúrio reverente percorreu a multidão. O animal majestoso sentou-se a uma distância respeitosa, observando a cerimônia como se fosse um participante legítimo. Ele veio honrar sua presença, sussurrou Nyota para Helena. Em todas as histórias de nosso povo, isso nunca aconteceu antes.
O guardião nunca se aproximou tanto de nossa aldeia. A notícia da mulher estrangeira em cadeira de rodas, protegida por um leão e portadora da marca de Azili, espalhou-se rapidamente. Aldeões de comunidades vizinhas começaram a peregrinar até Muangasa para conhecer a mulher marcada, como passaram a chamá-la. Helena sentia-se dividida entre o fascínio por aquela experiência antropológica única e a preocupação com seu futuro. Onde estaria Rafael? Teria ele realmente a abandonado por vontade própria? E o que faria quando a febre de Miguel retornasse, como Niota previra que aconteceria sem o tratamento adequado? Uma tarde, enquanto ensinava português para algumas crianças da aldeia, um intercâmbio cultural que iniciara espontaneamente, Helena foi surpreendida pela chegada de uma caminhonete oficial do governo queniano. Dela desceu uma mulher de postura imponente e olhar determinado. A doutora Amara Okafor. Senhora Silveira, cumprimentou formalmente. Precisamos conversar sobre seu marido. O coração de Helena acelerou. Vocês o encontraram? Ele está... Não conseguiu completar a pergunta. Ele está vivo, respondeu Amara, notando seu pânico. Na verdade, entrou em contato com autoridades. Afirma que foi forçado a abandoná-la. Helena sentiu uma mistura confusa de alívio e raiva. Forçado? Por quem? Um grupo envolvido em exploração ilegal de minerais em áreas protegidas. Aparentemente, eles o ameaçaram, dizendo que machucariam você e o bebê se ele não cooperasse. Ele está colaborando com investigadores agora, fornecendo informações para desmantelar a operação. A revelação deixou Helena atordoada. Durante dias, havia nutrido uma raiva profunda contra Rafael, imaginando-o como um covarde que a abandonara. Agora, precisava reconsiderar tudo. Ele virá até aqui? Assim que for seguro, confirmou Amara. Mas há outro assunto que me traz aqui hoje. Seu olhar tornou-se curioso, profissional. Como cientista, estou fascinada pelo comportamento do leão que a protegeu. É um fenômeno sem precedentes na literatura zoológica. Gostaria de estudá-lo. Helena sentiu um arrepio de inquietação. Estudá-lo como? Idealmente, capturá-lo para observação em ambiente controlado. Com todo o respeito às crenças locais, o comportamento desse animal pode revelar aspectos desconhecidos da cognição felina. Não. A resposta de Helena foi instintiva e definitiva. Jabari não é um espécime de laboratório. Ele é... Hesitou, surpreendendo-se com a intensidade de sua própria reação. Ele é parte deste lugar, desta comunidade. Amara pareceu surpresa com a veemência da recusa. Senhora Silveira, entendo seu vínculo emocional com o animal, mas não é emocional, interveio Niota, que se aproximara silenciosamente. É espiritual. Jabari é o guardião. Levá-lo significaria romper um equilíbrio ancestral. A cientista olhou de Helena para Niota, percebendo que enfrentava não apenas resistência individual, mas cultural. Compreendo, disse finalmente, embora seu tom indicasse o contrário. Vou reportar sua posição às autoridades. Quando Amara partiu, Helena sentiu um peso no coração. Havia algo na determinação da cientista que a preocupava. Ao mesmo tempo, a notícia sobre Rafael reacendera esperanças que julgava extintas. Seu coração está dividido, observou Niota, sempre perceptiva. Meu marido está vivo e não me traiu, respondeu Helena. Deveria estar feliz, não? A anciã sorriu enigmaticamente. Há muitos tipos de lealdade, filha. Algumas para com pessoas, outras para com propósitos maiores. Você começou a encontrar seu propósito aqui. Naquela noite, Helena sonhou com a savana. Em seu sonho, corria livremente pelo capim dourado, sem cadeira de rodas, com Miguel crescido ao seu lado. Jabari os acompanhava, majestoso e livre. De repente, Rafael aparecia no horizonte, chamando-a. Quando tentava alcançá-lo, suas pernas paravam de funcionar e ela caía. Acordou sobressaltada, o coração acelerado. Olhou para Miguel, que dormia pacificamente em seu pequeno berço improvisado. A febre havia cedido temporariamente, mas Niota advertira que retornaria, cada vez mais forte, até que pudessem obter a planta medicinal necessária. Fora da cabana onde estava hospedada,
A lua iluminava a aldeia adormecida. No horizonte distante, Helena imaginou ver a silhueta de Jabari guardando seu sono. Uma sensação de pertencimento a envolveu, mais forte que qualquer coisa que já havia experimentado antes. "O que está acontecendo comigo?", sussurrou para a noite africana. A resposta veio como um sentimento profundo, uma certeza inexplicável. Estava exatamente onde deveria estar, mesmo que ainda não compreendesse totalmente o porquê. O destino a trouxera para Mwangasa através de uma provação brutal, mas agora um novo caminho se abria diante dela. Um caminho que poderia exigir escolhas difíceis quando Rafael finalmente retornasse. No céu, as estrelas brilhavam com intensidade extraordinária, como testemunhas silenciosas de uma transformação que apenas começava. A marca de Azili em sua pele parecia pulsar levemente, conectando-a a uma história muito mais antiga que sua própria existência. Um mês se passou desde a chegada de Helena a Mwangasa. Sua integração à comunidade avançava rapidamente, impulsionada por seu genuíno interesse antropológico e pela necessidade prática de pertencer. Aprendera o básico do idioma local, desenvolvera amizades e assumira um papel cada vez mais respeitado como ponte entre o conhecimento tradicional e as abordagens modernas de saúde e educação. A pequena cabana que ocupava com Miguel havia sido adaptada para acomodar sua cadeira de rodas. A comunidade construíra rampas nos acessos principais da aldeia, um gesto de inclusão que a emocionara profundamente. Seu filho, apesar dos episódios recorrentes de febre, parecia adaptado ao ambiente, adorado pelas mulheres da aldeia que se revezavam para ajudar em seus cuidados. Naquela manhã específica, Helena ensinava técnicas de higiene básica para um grupo de crianças quando Niota se aproximou, o semblante preocupado. "A febre de Miguel retornou mais forte desta vez", informou a anciã. "Tentei todas as alternativas disponíveis, mas precisamos da erva das montanhas. Não podemos mais esperar pelas chuvas." Helena sentiu o medo apertar seu peito. As febres de Miguel vinham em ciclos, cada vez mais intensas, como Niota previra. Os remédios convencionais trazidos de Kimana ofereciam apenas alívio temporário. "Quanto tempo ele tem?", perguntou a voz trêmula. "Crianças fortes como ele podem resistir por semanas, talvez meses", respondeu Niota com honestidade. "Mas cada episódio enfraquece seu pequeno corpo. Precisamos agir. As montanhas ficam a dias de distância", ponderou Helena olhando para sua cadeira de rodas. A impotência a consumia. "Como posso?" "A resposta virá", interrompeu Niota com serenidade. "Confie no caminho de Azili." Naquela tarde, enquanto Helena velava Miguel adormecido em sua cabana, ouviu uma comoção vinda da entrada da aldeia. Vozes agitadas anunciavam a chegada de visitantes. Seu coração acelerou com a possibilidade. Seria Rafael? Não era. Quando saiu para verificar, encontrou uma pequena caravana oficial, 2 veículos do governo queniano e um jipe com o logotipo de uma universidade europeia. No centro do grupo estava Amara Okafor, acompanhada por um homem de meia-idade de aparência acadêmica e 3 assistentes carregando equipamentos. "Senhora Silveira." Amara aproximou-se, formal como sempre. "Este é o professor Klaus Hoffmann, especialista em comportamento de grandes felinos. Ele veio especificamente para estudar o leão que a protegeu." O professor avançou, estendendo a mão. "Fascinante caso, senhora Silveira. Potencialmente revolucionário para nossa compreensão da cognição felina. Viemos equipados para localizar e monitorar o animal." Helena sentiu uma onda de proteção instintiva. "Já expressei minha posição sobre isso, Dra. Okafor. Jabari não deve ser perturbado." "Com todo respeito", interveio o professor, "estamos falando de ciência, não de superstições locais. O comportamento desse leão representa uma anomalia significativa que precisa ser documentada." "Superstições?" A voz de Niota soou atrás de Helena. A anciã avançou com dignidade. "Nossa conexão com Jabari existe muito antes de suas universidades, professor." A tensão era palpável. Os aldeões começaram a se reunir, inquietos com a presença dos estrangeiros e seus equipamentos. Helena percebeu que precisava administrar a situação antes que escalasse. "Professor Hoffmann, entendo seu interesse científico,
Mas você está em Muangasa agora, e aqui respeitamos tradições ancestrais. Se deseja estudar Jabari, terá que fazê-lo sob nossos termos. O homem pareceu surpreso com a firmeza de Helena. E quais seriam esses termos? Observação à distância apenas. Sem tranquilizantes, sem colares de rastreamento, sem interferência de qualquer tipo. Hoffman trocou olhares com Amara, claramente contrariado. Isso limitaria severamente o valor científico do estudo. Essas são as condições, respondeu Helena, surpreendendo-se com sua própria autoridade. Meses atrás, em sua vida acadêmica no Brasil, jamais teria enfrentado assim um pesquisador renomado. Algo havia mudado nela. Antes que o professor pudesse responder, um dos assistentes que montava equipamento na borda da aldeia gritou, apontando para a savana. Todos se viraram. Jabari, majestoso e imponente, observava o grupo de uma elevação próxima. O sol poente destacava sua silhueta dourada contra o céu vermelho alaranjado da África. Extraordinário, murmurou o professor, momentaneamente esquecendo a discussão. Ele parece estar nos observando intencionalmente. Ele protege o que é dele, declarou Nyota simplesmente. Foi nesse momento que uma nova comoção surgiu na entrada oposta da aldeia. Um veículo oficial do governo queniano se aproximava em alta velocidade, levantando poeira. Quando parou, a porta se abriu e Rafael Silveira saltou do banco do passageiro. Helena sentiu o mundo parar. Seu marido estava ali a poucos metros, o rosto magro e cansado, os olhos ansiosos percorrendo a multidão até encontrar os dela. O tempo pareceu congelar naquele instante de reconhecimento mútuo. Helena, ele chamou, a voz embargada pela emoção. Ela não respondeu. Uma tempestade de sentimentos contraditórios a paralisou. Alívio, amor, raiva, confusão, tudo ao mesmo tempo. Miguel escolheu aquele momento para chorar na cabana, o som frágil rompendo o silêncio tenso. Rafael deu um passo em sua direção, hesitante. Eu posso explicar tudo. Helena olhou para o marido, depois para a cabana onde seu filho febril chorava e, finalmente, para a imponente figura de Jabari na colina. 3 realidades diferentes, 3 lealdades distintas, todas exigindo algo dela. Miguel está doente. Foi tudo o que conseguiu dizer, virando a cadeira de rodas em direção à cabana. Rafael a seguiu, enquanto os aldeões, os cientistas e o leão permaneciam como espectadores silenciosos de um drama que transcendia culturas, espécies e compreensões do mundo. O sol mergulhou finalmente no horizonte, encerrando um dia que marcaria o início de uma nova fase na extraordinária jornada de Helena na terra africana. No pequeno espaço da cabana, o reencontro de Helena e Rafael foi tenso e carregado de emoções contidas. Ele se ajoelhou diante da cadeira de rodas dela, os olhos marejados ao ver o filho febril. Pensei que estivessem mortos, confessou, a voz quebrada. Quando escapei e soube que haviam sido encontrados vivos, foi como renascer. Helena observava o marido com um misto de emoções. Eles disseram que você foi forçado a nos abandonar. É verdade? Rafael assentiu, o rosto contorcido pela dor da lembrança. Grayson e seus homens me interceptaram quando voltávamos do hospital. Ameaçaram atirar no carro com você e Miguel dentro se eu não cooperasse. Sua voz falhou. Achei que colaborar temporariamente era a única forma de mantê-los seguros. Não imaginei que eles os abandonariam na savana. Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço de Helena. Me perdoa por não ter sido forte o bastante para protegê-los. Ela não recuou, mas também não retribuiu o gesto. Estou tentando entender, Rafael, de verdade. Mas agora Miguel é minha prioridade. Ele tem uma condição rara que precisa de um tratamento específico. Com eficiência clínica, ela explicou sobre a febre recorrente e a planta medicinal que crescia apenas nas montanhas distantes. Posso organizar uma expedição, ofereceu Rafael imediatamente. Tenho contatos governamentais agora. Conseguirei veículos, equipamentos. Não é tão simples, interveio Nyota, que entrara silenciosamente na cabana. A planta só pode ser colhida por alguém que conheça os rituais apropriados. E só cresce em locais específicos, revelados apenas àqueles que sabem procurar.
Rafael estudou a anciã com um olhar analítico de biólogo. Deve haver uma explicação científica para a propriedade medicinal dessa planta. Se me der uma amostra, posso levá-la para análise em laboratório. Algumas coisas existem no espaço entre sua ciência e nossa sabedoria, filho, respondeu Niota pacientemente. Essa planta é uma delas. A tensão no ar era palpável. Helena reconheceu o conflito de paradigmas, o marido cientista ocidental versus a sabedoria tradicional africana que ela havia abraçado nas últimas semanas. Surpreendentemente, sentia-se mais alinhada com a perspectiva de Niota. Precisamos trabalhar juntos, declarou finalmente olhando para ambos. Miguel precisa desse remédio e temos que combinar nossos conhecimentos para consegui-lo. Na manhã seguinte, uma reunião incomum acontecia no centro da aldeia. Helena, em sua cadeira adaptada, posicionara-se como mediadora entre mundos distintos. De um lado, Rafael e os cientistas liderados por Amara e Hoffman, do outro, Niota e os anciãos de Muangaza. Proponho uma expedição conjunta às montanhas, anunciou Helena com autoridade que surpreendeu a todos, especialmente Rafael. Precisamos da planta medicinal para Miguel e outras crianças da aldeia com a mesma condição. Também precisamos entender melhor a conexão entre Muangaza e Jabari. Uma expedição dessa natureza exigiria recursos significativos, ponderou Amara. Veículos apropriados para o terreno, suprimentos... E temos um problema adicional, interrompeu um dos anciãos. As tempestades sazonais estão atrasadas. O caminho tradicional pode estar bloqueado pela seca. Foi nesse momento que Rafael, que estivera silencioso, manifestou-se. Tenho uma proposta. Todos se voltaram para ele. Durante minha cooperação forçada com o grupo de Grayson, tive acesso a mapas detalhados da região. Existe uma rota alternativa para as montanhas, mais longa, mas viável mesmo com a seca. Um murmúrio percorreu o grupo. Helena estudou o marido com novo interesse. Era a primeira vez que o via integrando seu conhecimento científico à realidade local de forma prática. Quanto a recursos, continuou Rafael, como parte do acordo com as autoridades para desmantelar o esquema de Grayson, recebi autorização para utilizar equipamentos governamentais para projetos de conservação. Posso redirecionar isso para nossa expedição. E quanto a mim? Questionou Helena, apontando para sua cadeira de rodas. As montanhas não são exatamente acessíveis. Um sorriso surgiu no rosto de Rafael, o primeiro desde seu retorno. Lembra-se do projeto em que eu trabalhava antes de tudo isso acontecer? Estávamos desenvolvendo cadeiras adaptadas para pesquisadores trabalharem em terrenos difíceis. O protótipo está em nosso antigo laboratório em Kimana. A possibilidade de participar ativamente da expedição acendeu uma chama de esperança em Helena. Na academia brasileira, frequentemente sentira-se limitada após o acidente. Aqui, paradoxalmente, encontrara propósito e agência mesmo com suas limitações físicas. Porém, interferiu Niota, a expedição precisará seguir protocolos tradicionais. A planta medicinal não se revela a qualquer um. Hoffman fez um gesto impaciente. Sem ofensas à cultura local, mas estamos falando de botânica, não de plantas que se revelam magicamente. Uma tensão permeou o grupo. Helena percebeu que estava novamente na posição de mediadora entre visões de mundo. Antes que pudesse intervir, um rugido potente ecoou pela aldeia. Jabari havia retornado majestoso, parado à distância respeitosa. Todos silenciaram, impressionados com o timing quase sobrenatural do animal. O guardião aprova nossa jornada, declarou Niota com simplicidade, como se fosse a explicação mais óbvia do mundo. Surpreendentemente, foi Rafael quem quebrou o silêncio tenso. Então, precisamos honrar sua aprovação e fazer isso direito. Virou-se para Niota com respeito genuíno. Ensine-nos os protocolos tradicionais. Se vamos fazer isso, faremos respeitando ambos os conhecimentos. Helena observou o marido com renovada admiração. O Rafael que retornara não era o mesmo homem que a abandonara, voluntariamente ou não, na savana. Algo nele havia mudado profundamente. Nos dias que se seguiram, a aldeia transformou-se em centro de preparativos. Rafael trouxe a cadeira de rodas adaptada, um impressionante equipamento com tração nas 4 rodas, capaz de navegar terrenos irregulares.
Helena treinava diariamente para fortalecer os braços, determinada a dominar o novo equipamento. A equipe de cientistas, inicialmente cética quanto aos aspectos culturais da expedição, começava a demonstrar curiosidade genuína pelos conhecimentos tradicionais de Mwangasa. Hoffman, em particular, passava horas conversando com Nyota sobre a relação histórica entre a aldeia e os leões da região. É fascinante como as observações empíricas de gerações se cristalizaram em sua mitologia, comentou ele durante um jantar comunitário. A inteligência científica em suas tradições apenas expressa em linguagem diferente da nossa. Uma semana antes da partida programada, enquanto Helena ajustava os controles de sua nova cadeira na borda da aldeia, avistou Jabari observando-a da colina habitual. Movida por impulso inexplicável, direcionou a cadeira em sua direção. "Helena!" chamou Rafael alarmado. "O que está fazendo?" "Confia em mim", respondeu sem desviar o olhar do leão. A cadeira adaptada avançava com surpreendente eficiência pelo terreno irregular. Quando chegou a poucos metros do animal, parou. Jabari permaneceu imóvel, olhos âmbar fixos nela. "Vamos buscar a cura para Miguel", disse em voz baixa, como se o leão pudesse compreender. "Você nos mostrará o caminho?" Para espanto de todos que observavam à distância, o majestoso felino aproximou-se calmamente, circulou a cadeira uma vez e posicionou-se ao lado dela, como fizera durante aqueles primeiros dias na savana. De volta à aldeia, a cena havia gerado comoção. A conexão entre Helena e Jabari transcendia explicações convencionais, fortalecendo tanto a crença local na profecia quanto o interesse científico dos pesquisadores. Na véspera da partida, enquanto toda a aldeia participava dos rituais tradicionais de preparação liderados por Nyota, Rafael encontrou Helena sozinha em sua cabana, observando Miguel adormecido. "Tenho algo para te mostrar", disse ele, estendendo um pequeno dispositivo eletrônico. "É um comunicador via satélite. Independentemente do que aconteça nas montanhas, poderemos pedir ajuda." Helena assentiu, grata pela preocupação. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não a intimidade completa de antes, mas um novo respeito mútuo nascido da adversidade compartilhada. "Por que ficou?" perguntou Rafael finalmente. "Quando soube que estava viva, imaginei que voltaria imediatamente para o Brasil para longe de tudo isso." Helena refletiu sobre a pergunta, sobre como expressar a profunda transformação que experimentara. "Porque aqui, pela primeira vez desde o acidente, não me sinto definida pelas minhas limitações." Tocou a borda de sua cadeira, decorada com símbolos de Mwangasa. "Aqui, sou mais do que uma mulher em cadeira de rodas. Sou parte de algo maior." Rafael assentiu compreendendo. "E eu? Ainda sou parte de sua vida?" A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. Helena estudou o rosto do homem que amara, que a abandonara, que retornara transformado. "Estamos escrevendo uma nova história, Rafael. Não sei exatamente qual é seu papel nela, mas sei que temos um filho para curar e uma jornada para completar juntos." Ele aceitou a resposta com dignidade, sem pressionar por promessas que ela não estava pronta para fazer. "Amanhã, então." "Amanhã", confirmou Helena. Do lado de fora, o céu africano exibia um manto de estrelas brilhantes. Na savana próxima, Jabari rugia para a noite, como se anunciasse grandes mudanças por vir. A expedição às montanhas seria apenas o início de uma jornada maior. Uma jornada de cura, não apenas para Miguel, mas para todos cuja vida havia sido tocada pela mulher brasileira com a marca de Azili. Na alvorada, a expedição se preparava para partir. 3 veículos todo-terreno aguardavam na entrada da aldeia, carregados com suprimentos, equipamentos científicos e itens rituais solicitados por Nyota. O contraste entre tecnologia moderna e tradição ancestral era visível em cada detalhe, desde os GPS de última geração até os amuletos de proteção amarrados nos espelhos retrovisores. Helena posicionou sua cadeira adaptada próxima ao veículo principal, onde Miguel descansava em um berço improvisado, sob os cuidados atentos de 2 mulheres da aldeia que se voluntariaram como suas auxiliares. A febre da criança havia diminuído temporariamente, mas todos sabiam
que era apenas um intervalo no ciclo da doença. Rafael coordenava os últimos ajustes técnicos, trabalhando lado a lado com Amara e sua equipe. O professor Hoffman documentava meticulosamente cada etapa dos preparativos, dividido entre seu interesse científico original pelos leões e a fascinação crescente pela cultura de Mwangaza. "Todos prontos?" perguntou Rafael, aproximando-se de Helena. "Quase. Estamos esperando Nyota completar os rituais de partida." A anciã conduzia uma cerimônia complexa no centro da aldeia, cercada pelos demais anciãos. Ervas eram queimadas, cânticos entoados, orações feitas aos ancestrais para proteção durante a jornada. "Parece que sua cadeira está funcionando bem", observou Rafael, indicando o equipamento adaptado. "Melhor do que esperava", confirmou Helena, executando uma manobra precisa para demonstrar. "Obrigada por trazê-la." Um momento de conexão genuína passou entre eles, breve mas significativo, interrompido pelo anúncio da aproximação de Nyota, que caminhava em direção à expedição com dignidade solene, apoiada em seu cajado tradicional. "O caminho está aberto", declarou a anciã em voz alta. "Os ancestrais nos guiarão se honrarmos seus ensinamentos." Seguiu-se um ritual final, onde cada membro da expedição recebeu uma pequena marca de ocre vermelho na testa, um símbolo de proteção segundo as tradições locais. Helena notou como Rafael, antes cético sobre essas práticas, inclinou-se respeitosamente para receber a marca. Foi quando um murmúrio coletivo de admiração e temor percorreu a multidão. Na colina próxima, Jabari havia aparecido, majestoso contra o céu matinal. Ao seu lado, para espanto de todos, incluindo Nyota, havia uma leoa. "O guardião não viaja só", sussurrou a anciã, visivelmente emocionada. "Isso não acontecia desde os tempos dos primeiros ancestrais." "Ele está formando um grupo familiar", observou Hoffman, o cientista brevemente sobrepondo-se ao cético. "Extraordinário que escolha fazer isso tão próximo a assentamentos humanos." A caravana finalmente partiu, sob o olhar atento dos dois felinos. Helena, no veículo principal junto com Miguel, Rafael, Nyota e 2 guias locais, não conseguia desviar os olhos da imagem dos leões na colina. Sentia uma conexão inexplicável, como se parte de sua própria história estivesse entrelaçada à deles. A jornada pelos primeiros quilômetros foi tranquila, seguindo trilhas bem demarcadas usadas por comerciantes e pastores. A paisagem da savana gradualmente dava lugar a terrenos mais elevados e rochosos. A vegetação mudava sutilmente. Menos árvores esparsas, mais arbustos resistentes à seca. A rota tradicional estaria completamente inacessível agora, explicou um dos guias, apontando para uma vasta planície ressequida à distância. A seca deste ano é a pior em décadas. "É a Mãe Terra reagindo ao desequilíbrio", comentou Nyota. Helena notou como Rafael, em vez de contestar a explicação, assentiu pensativamente. "Os padrões climáticos estão mudando drasticamente. Nossos dados mostram alterações significativas nos ciclos de chuva em toda a região leste da África." Na terceira hora de viagem, enfrentaram o primeiro desafio sério, uma travessia de rio seco cujo leito estava dominado por areia profunda e instável. Os veículos precisaram de adaptações rápidas, tábuas sob as rodas, pressão reduzida nos pneus. Helena observava com admiração a eficiência com que Rafael resolvia problemas práticos, tão diferente do pesquisador teórico que conhecera no Brasil. A África o transformara, assim como a ela. Quando pararam para o almoço à sombra de um afloramento rochoso, Helena aproveitou para testar sua cadeira adaptada em terreno mais desafiador. Para sua satisfação, o equipamento respondia bem, permitindo-lhe uma mobilidade que jamais imaginara possível em ambiente tão hostil. "Você dominou isso rapidamente", comentou Rafael, observando-a contornar obstáculos com precisão. "Sempre fui boa em adaptações", respondeu ela, um leve sorriso nos lábios. "A vida me forçou a isso." O comentário carregava múltiplas camadas de significado que não escaparam a Rafael. Ele assentiu, respeitando a força que via nela. Foi Hoffman quem primeiro notou algo incomum na crista rochosa acima deles. "Vejam", apontou, pegando seus binóculos. "Acredito que estamos sendo seguidos",
Para espanto geral, Jabari e a leoa observavam a caravana à distância, como sentinelas vigilantes. Impossível, murmurou Amara, ajustando seus próprios binóculos. Estamos a mais de 20 quilômetros da aldeia. Leões raramente seguem humanos por tais distâncias sem propósito predatório. Eles têm um propósito, declarou Nyota com simplicidade. Proteger a portadora da marca. A explicação mística gerou reações divididas entre os cientistas, mas Helena sentiu uma estranha certeza de que a anciã estava certa. Algo conectava-a aos felinos de uma maneira que transcendia explicações racionais. A jornada continuou pela tarde, com a paisagem tornando-se progressivamente mais desafiadora. Quando o entardecer se aproximava, montaram acampamento em uma pequena clareira protegida por formações rochosas. Miguel, que dormira boa parte do dia, acordou com nova crise de febre. Helena e Nyota trabalharam juntas, aplicando técnicas tradicionais de resfriamento combinadas com medicamentos modernos trazidos por Rafael. Está funcionando melhor do que cada método separadamente, observou Helena, surpresa com a eficácia da abordagem híbrida. Ciência e tradição não são inimigos, respondeu Nyota. São caminhos diferentes para a mesma verdade. Rafael, que as observava discretamente, enquanto organizava o equipamento de comunicação, parecia absorver profundamente aquela lição. A noite trouxe novos desafios. Ventos fortes começaram a soprar das montanhas, trazendo poeira e detritos. O céu, antes estrelado, escureceu com nuvens ameaçadoras. Tempestade se aproximando, anunciou um dos guias. Não é comum nesta estação. A previsão meteorológica não indicava precipitação para esta região, comentou Amara, consultando dados em seu tablet. Sistema completamente anômalo. Os ancestrais estão testando nossa determinação, interpretou Nyota, ajudando a reforçar as amarras das tendas. A tempestade atingiu o acampamento com fúria inesperada. Chuva torrencial, relâmpagos rasgando o céu, ventos uivantes. Os veículos e tendas tremiam sob o impacto dos elementos. No abrigo principal, Helena segurava Miguel firmemente, preocupada com a intensidade da febre que parecia aumentar com a tempestade. Rafael trabalhava freneticamente para manter o equipamento médico funcionando, apesar das condições adversas. Precisamos estabilizá-lo, disse ele, preparando uma solução intravenosa com mãos habilidosas. As ervas ajudarão a fortalecer seu espírito enquanto seu corpo luta, acrescentou Nyota, preparando uma infusão tradicional. Pela primeira vez, Helena testemunhou sua antiga vida e sua nova realidade funcionando em harmonia perfeita. O marido cientista e a sábia anciã, unidos no propósito de salvar seu filho. Um estrondo particularmente violento sacudiu a tenda. Por um instante, Helena temeu que tudo fosse destruído pela fúria dos elementos. Foi quando ouviu, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo dentro dela, um rugido potente que parecia responder à tempestade. Jabari, sussurrou, certa da presença do leão mesmo sem poder vê-lo. Como se respondesse a uma força superior, a tempestade começou a amainar. Os ventos diminuíram, a chuva tornou-se mais suave. Quando o amanhecer finalmente chegou, revelou uma paisagem transformada. A vegetação ressequida agora exibia um verde vibrante, como se a vida tivesse sido renovada em questão de horas. A expedição retomou a jornada com espírito renovado. A tempestade, em vez de atrasá-los, havia criado condições mais favoráveis para a travessia. O terreno úmido oferecia melhor tração, e o ar limpo tornava a respiração mais fácil. Helena notou que Miguel parecia mais tranquilo após a noite tumultuada. A combinação dos tratamentos havia estabilizado temporariamente sua condição, dando-lhes tempo precioso. Estamos nos aproximando, anunciou Nyota ao meio-dia, quando avistaram as encostas mais íngremes das montanhas. O local sagrado onde a planta cresce está próximo. Foi quando Rafael, consultando os mapas digitais, fez uma descoberta surpreendente. Há ruínas não catalogadas nesta área. Apontou para marcações em seu tablet. Estruturas antigas que não aparecem nos registros oficiais. O Templo de Asili, confirmou Nyota com naturalidade. O lugar onde a primeira portadora da marca reuniu os povos divididos.
Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história que ouvira como folclore local parecia ganhar contornos mais concretos a cada passo da jornada. À tarde, a caravana alcançou uma formação rochosa impressionante, um arco natural que emoldurava a entrada de um vale escondido. Para atravessá-lo, precisariam descer por uma trilha estreita e íngreme. A cadeira não passará por ali, observou um dos guias preocupado. Eu passarei, afirmou Helena com determinação. Ativou um mecanismo na cadeira adaptada que Rafael não havia demonstrado. Um modo de tração especial para terrenos extremos. Algumas adaptações minhas, explicou ao ver a expressão surpresa do marido. Aprendi bastante sobre mecânica neste último mês. A descida foi tensa, mas bem-sucedida. Helena manuseava a cadeira com perícia adquirida através de prática intensa, navegando entre obstáculos que pareciam intransponíveis. Quando finalmente emergiram no vale oculto, todos pararam, maravilhados com a visão. Um microclima completamente diferente se apresentava. Vegetação luxuriante, uma pequena cachoeira alimentando um lago cristalino e, mais impressionante, ruínas antigas parcialmente cobertas por trepadeiras floridas. O templo de Azili, anunciou Nyota, sua voz carregando reverência ancestral. Poucos são os olhos estrangeiros que contemplaram este lugar. Helena avançou lentamente em sua cadeira, sentindo uma conexão inexplicável com aquele espaço. As ruínas, embora desgastadas pelo tempo, exibiam entalhes sofisticados, figuras humanas, animais da savana e, repetidamente, um símbolo que ela reconheceu imediatamente, idêntico à sua marca de nascença. Incrível, murmurou Rafael, examinando as estruturas com um olhar técnico. Estimo que tenham pelo menos 1000 anos, talvez mais. Hoffman e Amara documentavam tudo com equipamentos sofisticados, claramente empolgados com a descoberta arqueológica inesperada. A planta sagrada cresce apenas nas paredes internas do templo, explicou Nyota, conduzindo-os para o que parecia ter sido o santuário central. Colhê-la requer um ritual específico, transmitido através de gerações. No centro das ruínas, Helena viu pequenas plantas de folhas avermelhadas crescendo entre as pedras antigas, suas raízes entrelaçadas com a própria estrutura do templo. É isso? Perguntou emocionada pela proximidade da cura para seu filho. Nyota assentiu, mas seu semblante tornou-se grave. Apenas aqueles marcados por Azili podem colhê-la sem perder suas propriedades curativas. Todos os olhares se voltaram para Helena. Uma responsabilidade inesperada se apresentava. Não apenas como mãe desesperada para salvar seu filho, mas como portadora de um legado muito mais antigo que ela mesma. O que devo fazer? Perguntou, sentindo o peso da história sobre seus ombros. Seu coração sabe, respondeu Nyota simplesmente. Helena respirou fundo, posicionando sua cadeira diante da parede, onde as plantas cresciam mais abundantes. Instintivamente, tocou sua marca de nascença, depois estendeu a mão para as folhas avermelhadas. No momento exato em que seus dedos tocaram a primeira planta, um rugido poderoso ecoou pelo vale. Todos se voltaram surpresos para ver Jabari e a leoa parados na entrada do templo, como guardiões ancestrais daquele espaço sagrado. Eles nos seguiram durante toda a jornada, murmurou Hoffman, entre o medo e a admiração científica. Eles guiaram nossa jornada, corrigiu Nyota. Desde o primeiro momento. Helena sentiu uma clareza extraordinária tomar conta de sua mente. Com movimentos precisos, guiados por uma sabedoria que não sabia possuir, começou a colher as plantas medicinais, sussurrando palavras em um idioma que nunca havia estudado, mas que fluíam naturalmente de seus lábios, o idioma cerimonial antigo de Muangasa. Ali, nas ruínas de um templo milenar, cercada por ciência e tradição, por seu passado e seu presente, Helena Silveira finalmente compreendeu. O abandono na savana não fora o fim de sua jornada, mas o verdadeiro início. A marca que carregava desde o nascimento não era coincidência, mas propósito. E enquanto as folhas curativas se acumulavam em seu colo, uma certeza preenchia seu coração. Miguel seria curado, e com ele, muito mais do que um único filho. Toda uma tradição, um conhecimento, uma conexão entre mundos que parecia perdida,
seria restaurada através de suas mãos. No templo ancestral de Assili, sob o olhar vigilante dos leões guardiões, o milagre da savana completava seu ciclo. O retorno a Mwangaza foi muito diferente da tensa jornada de ida. A caravana avançava com confiança renovada, carregando não apenas as preciosas plantas medicinais, mas também uma compreensão transformada do mundo. A experiência no templo antigo havia afetado profundamente cada membro da expedição, de maneiras distintas, mas igualmente significativas. Helena, com Miguel dormindo pacificamente em seus braços, a febre finalmente controlada pela primeira dose do remédio preparado por Nyota ainda nas ruínas, observava a savana com novos olhos. As mesmas planícies que haviam testemunhado seu desespero agora pareciam acolhedoras, familiares, como se finalmente as reconhecesse por completo. Ele está muito melhor, comentou Rafael sentado ao seu lado no veículo principal. Sua respiração está regular pela primeira vez em semanas. É mais do que a planta, respondeu Helena, acariciando suavemente a cabeça do filho. É tudo isso junto. A medicina tradicional, seus cuidados, a conexão com este lugar. Rafael assentiu, observando a paisagem que passava velozmente pela janela. Quando cheguei ao Brasil para estudar biologia, tinha ideias muito rígidas sobre ciência. A África me ensinou que há conhecimentos que nossos métodos ocidentais ainda não conseguem catalogar adequadamente. O acidente que me deixou nesta cadeira me ensinou algo semelhante, refletiu Helena. Algumas limitações abrem portas para perspectivas que nunca teríamos de outra forma. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, não a ausência de comunicação, mas uma compreensão mútua que transcendia palavras. Algo estava mudando na dinâmica do casal, uma reconexão que não apagava o passado traumático, mas construía sobre ele um novo entendimento. No veículo que seguia logo atrás, o professor Hoffman revisava obsessivamente as imagens e dados coletados no templo. As inscrições mostram uma sociedade avançada que integrava conhecimentos astronômicos, botânicos e zoológicos de maneira sofisticada, comentava para Amara. A representação repetida dos leões sugere uma relação simbiótica com esses animais que pode ter bases comportamentais reais, não apenas místicas. Estamos diante de um novo paradigma de pesquisa, concordou a cientista. A barreira entre conhecimento tradicional e ciência moderna parece muito mais porosa do que admitimos academicamente. As descobertas arqueológicas inesperadas já geravam planos para publicações, expedições adicionais, intercâmbios entre universidades ocidentais e detentores de conhecimento tradicional. O que começara como uma busca por uma planta medicinal estava catalisando uma revolução metodológica. Quando a caravana finalmente cruzou os limites de Mwangaza, foram recebidos com celebração. A aldeia inteira se reunira para dar as boas-vindas, como se soubessem exatamente quando chegariam, embora não houvesse comunicação possível durante grande parte da jornada. Ouvimos Jabari anunciando seu retorno, explicou um dos anciãos quando Rafael expressou surpresa pela recepção precisa. O rugido do guardião carrega notícias através do vento. Helena foi conduzida para o centro da aldeia, onde uma cerimônia tradicional foi rapidamente organizada. Nyota preparou a infusão medicinal completa, utilizando as plantas colhidas no templo junto com outros ingredientes locais. Enquanto trabalhava, transmitia cada etapa do processo para Helena, que absorvia o conhecimento com reverência. Estas preparações devem ser feitas a cada lua nova, instruía a anciã. O ciclo da lua influencia as propriedades curativas, assim como influencia os ciclos hormonais e as marés, acrescentou Rafael, que observava o processo. Não é superstição, é ciência que ainda não compreendemos completamente.